São Paulo precisa de uma reformulação? A gente sabe que nos últimos 10, 13 anos, desde o final dos tempos de glória do São Paulo, aquele São Paulo soberano, forte, financeiramente, futebolisticamente, que o torcedor sabe, conhece muito bem, ele deixou praticamente de existir. De lá pra cá foram erros e mais erros que acontecem tanto dentro quanto fora de campo, quanto vida de jogadores, atrapalhando relações, diretores, tudo. Tudo do clube tá dando errado. Dito isso, de lá pra cá, a gente sempre tem apontado vilões, principalmente os técnicos. Mas de fato a gente não precisa ir a fundo, a gente não precisa mostrar que o São Paulo ele precisa de algo a mais, ele precisa dar um reset. Um reset, aquele famoso reset, né? Eliminar tudo que é ruim para poder recomeçar. Bom, enfim, São Paulo ele precisa de uma reformulação geral. Acho que é isso que a gente tem que discutir, a gente vai discutir nesse vídeo de hoje, então aproveita, já se inscreve no canal e manda esse vídeo para aquele seu amigo São Paulino, tá? Que tá precisando de algum lugar assim para encontrar conforto, vamos dizer assim. Então peça já para ele, inclusive, deixar a opinião dele no canal, aqui no vídeo, falando se o São Paulo ele precisa de uma recuperação urgente, se ele precisa de uma reformulação. O que acontece do São Paulo dos últimos 10 anos pra cá? Né? Se a gente for, inclusive, mais, nos últimos 13 anos. O São Paulo ele tem um aumento da sua dívida ali no final dos anos 2000, desde quando o São Paulo ele ganha aquele tricampeonato brasileiro seguido, né? 2006, 7, 8, os anos que foram considerados como soberano, e o São Paulo era de fato uma força continental. E um modelo a ser seguido de gestão nacional. Não só um modelo futebolístico, mas um modelo de gestão. Isso era muito claro. São Paulo era um espelho, né, para os outros clubes. O São Paulo ele aumenta a sua dívida, e tem uma reportagem no GE falando isso, na época, que o São Paulo ele aumentou sua dívida em 207%. Isso se deve muito à reforma do centro de Cotia. Então o São Paulo ele pega, né, esse dinheiro, ele se endivida para poder reformar suas estruturas, o centro de Cotia, que já era muito bom, só que se tornou ainda melhor. E começou a apostar na contratações de medalhões, como por exemplo a volta do Luiz Fabiano. Isso fez com que a dívida do São Paulo aumentasse muito, e o São Paulo não fosse mais capaz de suportar toda a sua estrutura com os seus próprios ganhos, ou seja, com o seu próprio faturamento. Ele precisou se endividar pra caramba. Com isso, o que acontece ao longo do tempo? O São Paulo não ganha títulos. E a falta de títulos faz com que o torcedor ele perca a empatia, ele perca a paciência, ele não lota estádio, não vem dinheiro de premiações, as cotas diminuem porque a audiência baixa. Então, tudo isso junto cria um ambiente onde é propício para brigas, onde é propício para um tentar puxar a perna do outro, criar inimizades, principalmente com outros diretores, e você ainda vivendo um certo saudosismo que não existe. Isso aconteceu muito com o Juvenal Juvencio. O último mandato do Juvenal Juvencio foi um mandato na base do nome e não na base da gestão. Isso está muito claro. São Paulo vem numa derrocada muito grande com a administração Juvenal Juvencio, que foi desses anos aí, de 2010 até 2014, 2013 mais ou menos. De lá pra cá é uma derrocada absurda, porque o São Paulo ele fica com uma âncora no passado, acreditando que aquele time ainda vai voltar, e esse time não volta. Dívidas acumuladas, diretoria volátil e não conseguindo entender um norte para que o clube ele possa tomar, decisões equivocadas em contratações, técnicos excessivos com ideias diferentes, e isso acaba manchando a imagem de um clube que era exemplo tanto pra gente. E os maiores culpados disso pra mim, tá? São os diretores de fato. Por quê? Por onde que passa a administração? Por onde que passa a escolha do conselho? E aí que tá também um grande problema, porque o São Paulo ele tem vários conselheiros vitalícios. Vocês sabiam disso?
O São Paulo, ele tem diversos conselheiros com 90 anos que dão palpite em como o clube deve ser gerido ou não. E, por exemplo, como eles têm uma idade tão avançada, alguns só estão lá realmente por nome, porque eles têm cargo vitalícios, o que eles fazem? O filho pode responder por eles. E aí é tomada muitas decisões que a gente nem sabe como acontece. Então essa história de conselheiro vitalício também já não cheira bem. Fora que tem um problema do presidencialismo de uma maneira geral. Presidencialismo em clube, você é um presidente que gasta muito para poder fazer os anseios da torcida, né? Vamos imaginar como se fosse um presidente da república. Você gasta muito para poder fazer os anseios da população, só que você deixa uma dívida para o próximo presidente assumir. E esse próximo presidente assume a culpa que era sua. E no presidencialismo no futebol não muda. O seu presidente e diretor de futebol fazem altas contratações que não deu certo, se endividam ainda mais e deixam uma herança para o próximo presidente poder assumir. Então, o São Paulo, ultimamente, ele está apresentando uma redução na sua dívida. Sim, atualmente a dívida do São Paulo é de menos de 500 milhões. Só que, para mim, a arrecadação do São Paulo ainda está pouco. Porque é um time que tem a terceira maior torcida do Brasil, 650 milhões de faturamento, para mim, é pouco. E isso é muito devido a más escolhas de seus dirigentes. E isso reflete na escolha de técnicos com modelos completamente diferentes do que você pensa, que são contratados apenas para ganhar torneios no curto prazo, muito na empurrância, tá bom? Isso é um problema muito grande que acontece no Brasil. Não interessa a forma, a gente quer que você ganhe. Então não tem um início, meio e fim. Não tem um projeto visando o longo prazo. São projetos de curto prazo para satisfazer os anseios do torcedor. É lógico, o torcedor ele quer títulos, ele quer conquistas, mas muitas vezes você não arrumando a sua casa, você não tendo uma gestão minimamente organizada, dificilmente você vai conseguir fazer um sucesso. Ou seja, aquele seu sucesso no curto prazo ele vai estar mascarando o que no longo prazo vai acontecer. Foi muito o que aconteceu com o Cruzeiro. O que acontece agora com o Atlético Mineiro, só estão pensando no curto prazo, mas tem uma dívida bilionária. Lá na frente isso pode dar consequências. Então, para mim, o São Paulo ele precisa de uma grande reforma administrativa, ele precisa ter um plano muito bem claro, né, de curto, médio e longo prazo, e esclarecer as coisas para o seu torcedor. Porque para mim um grande erro é a diretoria prometer mundos e fundos para o torcedor ele cria aquela expectativa, e aquela expectativa não é atendida. Logo, ultimamente, né, visto no jogo de ontem, o São Paulo ele tem uma apatia completamente, cara, surreal em campo o que acontece com os jogadores do São Paulo, racha entre jogadores e direção técnica, o que acaba caindo a culpa principalmente nos técnicos. E principalmente agora no Rogério Ceni, que é o seu maior ídolo, né? Então é o que a gente discute. E o que eu fiz esse vídeo, tá bom? Esse vídeo que você pode assistir na sequência. O Rogério Ceni, de fato, tudo isso que eu falei, a culpa maior é dele. Eu trouxe uma linha do tempo aqui pra você. A culpa maior é do Rogério Ceni? É tirando o Rogério Ceni que vai resolver, que vai apaziguar tudo e que de agora o São Paulo ele vai ter um futuro ainda melhor? Então assista esse próximo vídeo que você vai tirar as suas próprias conclusões. Se inscreva no canal, comenta e Rogério Ceni é o maior culpado? Veja no próximo vídeo aí. Valeu!